Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E, bom, aconteceu. Aconteceu. O Brasil está eliminado da Copa. E eu já quero adiantar algumas atrocidades que vão acontecer aqui. As pessoas vão falar. E eu quero dar minha opinião já pós-jogo, enquanto tem gente ainda soltando fogos. Tem gente que provavelmente está comemorando essa eliminação brasileira. E eu já falo que, na minha opinião, talvez seja uma das maiores vergonhas da seleção brasileira da história. Tá? Moto passando. Bom, antes de tudo me apresentar, eu sou Marcelo, eu criei esse canal para trocar uma ideia sobre o futebol e dar minha opinião. E, bom, se você concorda ou discorda, fica à vontade para comentar. Tá? Tô um tempo sem postar vídeo, porque eu desanimei, fica aquela questão de não tá dando view. Eu sei que não é assim que as coisas funcionam, mas eu sou assim. Então, vamos falar sobre essa eliminação, que foi uma eliminação bem ruim, né? Bom, de antemão, eu quero falar eu vou falar do Brasil e eu falo sobre Noruega já junto, assim. Bom, cara, de antemão eu já quero falar que a gente sempre tem essa questão, o brasileiro sempre tem essa questão de procurar um grande culpado, para ser a imagem da eliminação. E sabe o que é pior? Vão dar essa imagem de culpado para possivelmente um dos futuros, o futuro da nossa seleção brasileira, que é o Endrick, por ele ter errado um gol. Provavelmente vão dar essa culpa por talvez, assim, na minha opinião, talvez o melhor jogador da Copa do Brasil, que é o Bruno Guimarães. Talvez. A gente vai discutir com o Endrick, não, com o Vinícius Júnior e tudo mais. Mas não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Vocês têm que entender que não faz sentido essa ideia de vocês de que tem um grande culpado. Aqui é o Endrick, aqui é o Bruno Guimarães, aqui não sei o quê. Gente, estamos falando de uma seleção brasileira que nesse ciclo teve 4 treinadores diferentes. Quatro treinadores diferentes. E um desses treinadores comandava um clube enquanto comandava a seleção brasileira. Vocês têm noção disso? Vocês esperavam o quê? Entende? E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu não sou um cara que sou muito de. Eu não gosto muito de comprar camisa da seleção brasileira porque eu não sou muito fã de amarelo. Eu tenho até uma camisa amarela da Suécia, porque eu sou um grande fã do Ibrahimovic e eu acabei comprando por ele, mas eu mal usei ela na minha vida. E esse ano eu acabei animando. Em 2022 eu não animei. E eu nem comprei a camisa de 2022. Esse ano eu acabei animando e até comprei a camiseta. E eu achei muito bonita, achei ela linda, e por isso que eu acabei comprando também. E, bom, tá beleza, né? Mas de qualquer forma. Então eu também tava animando. Não é como se Brasil vai ir mal. Não, eu sei que o Brasil vai passar do Japão e vai cair. Não, não, chegou um certo momento onde foi me dando uma certa animação para esperar algo da seleção. Mas eles conseguiram me tirar isso com os primeiros 45 minutos. De novo, igual foi contra o Japão. Eu entendo que é o que o treinador se propôs a jogar, né? De ser um pouco reativo, assim, né? Reativo? Acho que é reativo a palavra, né? Ser um pouco passivo e trabalhar em transição. Eu entendo completamente mesmo, tá? E se você comprou essa ideia, se você tem essa ideia, compre ela, siga ela até o final. Então o Ancelotti está correto, está correto. O problema é que chega um certo momento onde as coisas não estão dando certo e você precisa buscar algo diferente, entende? E é claro que o Ancelotti teve pouco tempo para deixar essa seleção madura o suficiente para uma Copa do Mundo. A gente está indo para uma Copa do Mundo com Douglas Santos e Alexandro na lateral esquerda, com Danilo com seus 35 anos na lateral direita. Convenhamos, eu nem acho que Danilo foi tão mal assim como muita gente acha. Eu acho que ele não foi o exímio, mas a gente esperava o quê? Não esperava muita coisa. Ele fez mais do que a gente esperava, inclusive. E o Douglas Santos, que convenhamos, é limitado, porém fez uma boa Copa. Fez realmente uma boa Copa. Não é essa a questão. A questão é que
sabe, não deu tempo para testar outras opções de fato, entender quem de fato talvez dentro de uma Copa cresceria, né? Então acaba que é muito complicado a gente julgar. Eu não consigo botar a culpa no Ancelotti. Eu não consigo colocar a culpa no Endrick. É impossível eu colocar a culpa no Endrick, meu Deus do céu. É impossível. É impossível eu colocar a culpa no Bruno Guimarães. Se for para culpar um jogador mais do que o Bruno Guimarães, é o próprio Vinícius Júnior. Gente, estamos falando de um cara melhor do mundo. E era o nosso melhor jogador na Copa até então, né? Eu, pessoalmente, acho que até o Bruno Guimarães fez momentos melhores, né? Mas, de qualquer forma, não acho um problema falar que é o Vinícius. Mas, a responsa ali é totalmente do Vinícius Júnior. Mas é totalmente do Vinícius Júnior. Totalmente. Ele deveria pegar aquela bola e não deveria soltar aquela bola. Nunca. Nunca. É ele, bate no peito, sou eu. Tá? Mas mesmo assim, é o treinador que tem que ir lá falar: não, não é o Bruno Guimarães, é o Vinícius Júnior. Ele é o cara. Ele vai lá e vai bater. Tá? Na minha opinião, é isso. Ou o próprio capitão, o Marquinhos. Não, não vai ser você. Estamos em uma disputa de classificação em uma Copa do Mundo. Não tem essa de ser legalzinho porque o cara tá fazendo uma boa Copa. Você vai bater porque você vai guardar. Não vai ser ele. E se você perder, é isso. Você é o nosso batedor, então ninguém esperava diferente. Então, eu acho que é um erro o Bruno Guimarães bater num jogo como esse. Se fosse uma fase de grupos, eu entenderia. Mas acho um erro gigantesco. Mas eu acho que o principal erro é a passividade do Brasil. A passividade. O que o Odegar teve de espaço para jogar é uma piada, irmão. É uma piada. Você viu o Odegar, ele caminhando em campo com a bola. Caminhando em campo com a bola. Não existe isso, gente. A gente tá falando dos melhores meias do mundo. O Odegar é um dos melhores meias do mundo. E ele estava caminhando em campo, sem ninguém. Ninguém tirando a opção de passe dele. Ninguém. Então, assim, e eu entendo no primeiro tempo ser assim, porque era realmente a ideia. Só que você voltar no segundo tempo e manter essa ideia até e ver se dá certo, tudo bem. Mas chega um momento que você tem que pensar em mudar. E eu acho que é o momento que o Endrick entra. Até porque dá uma sensação que vai melhorar, até com o Endrick errando aquele gol e tudo mais. Que, pelo amor de Deus, gente, a gente tá falando, é o futuro da seleção brasileira, gente. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o Endrick é o futuro da seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não culpem esse garoto. Eu imploro. Eu imploro. Não culpem o Bruno Guimarães. Eu imploro para vocês. Porque Bruno Guimarães e Endrick estarão na próxima Copa e serão pilares na próxima Copa. Assim espero. Assim como o Vinícius Júnior, assim como o Rodrigo, assim como o Estevão. Para mim, serão jogadores que ainda estarão lá. Tá? Assim como o Ryan. Tá? Então, assim, um Brasil que, cara, me passou uma sensação de eliminação, cara. Isso que é triste, me passou uma sensação de eliminação. Cara, começou o segundo tempo, eu tava com uma sensação de eliminação. Eu não sei explicar para vocês como que é essa sensação, mas me passou essa sensação. Contra o Japão, o Brasil tomou gol e eu tô com a sensação de classificação ainda. Mas eu não sei explicar, uma sensação mesmo, assim, de parecer que o time não ia ter força para ir atrás do resultado. Bom, e aí eu quero falar assim, pensando em erros, de talvez eu pensaria em algo diferente. Eu acho que talvez. Cara, é complicado falar isso. A questão do Endrick ter entrado, eu acho que não era exatamente o momento do Endrick entrar. Eu não acho que era o momento do Neymar entrar. Muito menos do Neymar. Eu não acho que era o jogo do Neymar entrar. Desculpa, gente. Desculpa, eu não acho que era. Na minha opinião, nitidamente era um jogo onde o Brasil precisava se, se propor mais a jogar, entende? Pressionar, tentar roubar essa bola deles que estavam também muito passivos, porque a, a Noruega, ela praticamente tem a bola o jogo inteiro, e essa bola onde eles tocam um passo pro lado, tocam um passo pro outro, super paciente, porque o Brasil deixa eles serem pacientes. E a gente precisava de jogadores que não deixassem eles serem pacientes. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Igor Thiago era uma opção melhor para entrar em campo. Eu
não sou o maior fã do Igor Thiago, não sou mesmo, tá? Eu acompanho a Premier League e os jogos que eu vi do Igor Thiago, mesmo ele fazendo gol, não me cativaram, tá? Eu acho que era assim, é uma boa opção para ir para a Copa, eu acho que deveria sim ir para a Copa, tudo bem que a gente está falando de um dos artilheiros da Premier League, atrás do Haaland, que amassou o Brasil hoje, né? Amassou assim, ficou encostado o jogo inteiro, duas bolas caem no pé do filho da mãe, ele vai lá e guarda. Bizarro também, né, o Haaland, né? Mas de qualquer forma, por que o Igor Thiago? Eu não sou muito fã do Igor Thiago, porque sempre quando eu via ele jogando na Premier League, pelo Brentford, ele sempre tinha essa dificuldade de, tecnicamente, entende? Às vezes a bola batia nele e escapava. Eu sempre via isso, eu notava isso. Tanto que na seleção brasileira, quando ele faz isso ali na estreia, já tive essa sensação de que realmente, pô, ele é realmente isso, sabe? Não é porque eu acompanhei poucos jogos, não, ele realmente é assim, entende? Ele é um cara mais, que ele é um pouquinho, não vou dizer grosso, porque ele não é, nenhum jogador da seleção brasileira é grosso, né? Mas ele é um pouco menos técnico, mais físico, né? É, apesar de ele não ser um centroavante, tipo, centroavante mesmo, né? 9, né? Mas isso não quer dizer nada, ele pode ser físico sem ser um 9, né? Ele sai da área e acaba achando um passe ou outro. Ele é esse cara, né? Ele não é um centroavante mesmo, igual o Ronaldo Fenômeno, nem nada. Não, Ronaldo Fenômeno não. Dei um exemplo ruim, né? Mas, por exemplo, igual o Fred, né? Lembra do Cone, o famoso Cone? Que eu nem achava Cone, mas ele fazia a função de centroavante. O pessoal colocava ele como Cone. Mas, bom, qual que é a grande questão? Dei um exemplo ruim do Ronaldo Fenômeno. Apaguem isso da memória de vocês. Mas qual que é a grande questão? Eu acho que muito o Igor Thiago entrar pela questão dele pressionar muito bem. Ele realmente, na minha opinião, como um atacante, é um cara que pressiona muito bem mesmo. Eu, por exemplo, preferia ter tirado o Martinelli e descido o Matheus Cunha e colocado o Igor Thiago, né? É, e talvez, se fosse o caso, tirar o Ryan e colocar o Hendrick, do que colocar o Neymar. Porque, na minha opinião, era um jogo de muito físico, assim, de melhorar muito fisicamente, de pressionar, de ir atrás do jogo, entende? E, gente, eu não tô falando tecnicamente, o Neymar, ele tecnicamente, obviamente, ele é fora de série. Só que, cara, eu não acho que era o jogo dele. É só isso, eu não acho que era o jogo dele. É, então, assim, eu acho que também é uma tomada de decisão um pouco incorreta ali de colocar ele. Eu acho que talvez se colocasse uma prorrogação para ele construir algumas jogadas em situação para criar situações de jogo, eu acho que seria uma boa, mas eu não acho que é uma boa entrada, tá? Não acho. É, cara, e é muito triste, né? Falando agora sobre a questão de uma das maiores vergonhas, porque a gente tá falando, gente, da maior seleção do mundo, maior seleção do mundo, tá? Com um dos seus maiores jogadores em campo, que é o Neymar. E o que acontece? Obviamente todo mundo associa a maior vergonha da história o 7-1, né? E eu acho bem provável que seja mesmo, né? Só que a gente tem que lembrar, gente, que a gente está falando da Alemanha. A Alemanha, uma Alemanha campeã, uma Alemanha muito campeã, né? Uma Alemanha fora de série. Um Brasil também sem Neymar, né? Por lesão também. E, e a gente está falando de uma campeã mundial também, né? A gente não tá falando de uma Noruega. A gente não tá falando de uma Croácia. A gente não tá falando de uma Bélgica. Vocês entendem que só foi caindo o nível? Só foi caindo o nível. Entende? Primeiro a gente cai para uma Bélgica e a geração belga. Uma Bélgica terceira colocada na Copa do Mundo. Fora de série. Depois a gente cai para uma Croácia. Uma Croácia que até faz uma Copa boa nessa mesma Copa, né? E faz uma Copa excelente na outra Copa, chegando numa final. E a gente cai agora para uma Noruega. Uma Noruega que não jogava Copa. Quanto tempo faz que a Noruega não joga Copa? Acho que a Noruega não joga Copa desde 2002, não é? Se eu não me engano, eu posso estar errado essa informação, é 2002, 2006, né? Mas é surreal, gente, é surreal, entende? E a gente tá falando de uma eliminação para uma seleção.
digamos que tem uma escala de seleções europeias, a gente tem a Bélgica aqui, a gente tem a Croácia hoje aqui, né? Teve uma época que a Croácia estava acima da Bélgica, mas eu acho que hoje a Croácia está abaixo. E aí depois você tem a Noruega aqui, tá? É claro que tem outras seleções muito ruins embaixo. Não é que a Noruega é ruim, é só que a Noruega é uma seleção de um escalão, de uma prateleira muito menor do que qualquer outra seleção que já eliminou a gente. Entende? Então, assim, é muito triste ver. Eu não sou o maior fã do Neymar. Eu não sou o maior fã do Neymar. Como pessoa, como jogador, ele é foda. Né? É, é claro que eu não conheço a pessoa Neymar, mas questões da notícia e tudo mais, né? Bom, muita gente vai entender errado isso aqui, mas tô nem aí. Mas de qualquer forma, é muito triste ver um ídolo. Porque ele é um ídolo da seleção brasileira. Ele é um ídolo meu, Neymar. Ele é um ídolo meu. O jogador Neymar é um ídolo meu da seleção brasileira. Eu cresci com o Neymar em campo, gente. Eu cresci com o Neymar dividindo o holofote com dois dos maiores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo e Messi. Então, assim, para mim ele é fora de série. E ele acabar assim, acabar a trajetória dele pela seleção assim, porque dificilmente ele vai estar na outra Copa, né? Ele quase não esteve nessa por questões físicas, não acredito que na próxima ele esteja. É muito triste, é muito triste, sabe? Então, assim, acho que o Brasil joga muito mal. Não acho que a Noruega também joga muito bem. Mas a Noruega faz seu jogo. Vê que o Brasil estava passivo e se torna passivo. Se torna um time tranquilo jogando. Eles viram que o Brasil queria que eles fossem para cima. Então eles deixaram, eles foram para cima. Eles fizeram isso, né? E, bom, gol do Bruno, gol do Haaland de cabeça. Cara, Haaland é bizarro, cara. É bizarro. Eu só não acho o Haaland tão bizarro quanto o Mbappé, mas ele é muito bizarro, tá? É muito bizarro mesmo. E, bom, o Magalhães dá uma dormida ali. Eu pessoalmente acho que ele realmente dorme, mas não acho também um erro grotesco, né? Aí o segundo gol já é brincadeira, né? É brincadeira. Golaço, tá? Golaço do Haaland. Os dois foi golaço, mas opa, esse segundo, pra mim, surreal. E aí provavelmente teremos Noruega e Inglaterra, né? Bom, é isso. O Brasil tá eliminado. Fazer o quê? Até 2030. Tá? Até 2030 agora. Temos um ciclo com o senhor Ancelotti, né? Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Eu acho que muita coisa tem que mudar nesse ciclo. E, bom, vou fazer um vídeo dessa renovação aí, hein? Vou fazer um vídeo, hein? Bom, pessoal, é isso. Essa é a minha opinião de como que foi esse jogo. É muito triste. Muito triste. Eu comprei essa camiseta sexta. E, bom, que não deu sorte. Eu nem usei ela no jogo, então não tem nada a ver. Tá? Eu não gosto de usar a camiseta do time que eu tô torcendo no jogo. Nem do Palmeiras eu uso durante o jogo. Só se estiver no estádio. Então eu nem usei ela, tá? Ela tava só guardada. Então é triste. É muito triste. Mas, bom, é isso, pessoal. Se você concorda comigo, ou discorda, ou tem algo mais a acrescentar, fica à vontade para comentar. E é isso. É mais um desabafo do que falar sobre jogadores específicos, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.